A melhor família do mundo, nosso programa diário às 12h50, entrando ao vivo aqui de segunda a sexta-feira, até o dia 24 de dezembro de 2018. Então, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Se estiverem já aí prontos, né, para o nosso encontro diário, para o nosso programa, digam um oi para que eu saiba que vocês já estão conseguindo aí nos assistir, nos ver bem, né, que a transmissão tá boa, que o áudio tá bom. Tá bom, pessoal? Então, vão me escrevendo aí, para que eu possa ter a segurança de que está todo mundo me vendo bem e me ouvindo bem. Então hoje a gente vai falar um pouco sobre aquele assunto de por que a criança não é um mini adulto. Mas enquanto isso, eu só queria saber se vocês estão me escutando bem, me vendo bem, tá bom? Então o pessoal já vai entrando aí. Gilmar Roriz, Marise Freitas, Vandina Campos, beijo Vandina, Dora Nadalim, Du Martins, Cristiano, muito bom, Cristiano. Luciana Reis está aqui com a gente também. Mila entrando, Gilmar Roriz também. O pessoal falou que está tudo perfeito. Araceli entrando também. Ótimo, muito bom, pessoal. Então, Luísa Lopes, nutricionista, olá. Carol Micali também entrando com a gente aqui. Luma Abreu de Moraes falando que está tudo certo. Perfeito, pessoal. Ótimo. Pessoal entrando aí. Parece que está tudo bem. Parece que o pessoal está conseguindo assistir, ouvir bastante bem o nosso som aí. Ótimo, maravilha. Mariane Galvão entrando, Gisele Marca, Patrícia também entrando com a gente, Janaína. Ótimo, Michele Costa falando olá, muito bom, pessoal. Então, antes de eu começar a falar dos assuntos aqui que a gente pretende falar hoje, eu queria saber se aquelas pessoas que ouviram o nosso último programa e o nosso penúltimo programa estão conseguindo botar em prática aí os exercícios, tá bom? Então, lembrando da importância daquele exercício que eu passei para vocês na transmissão do programa 9, se eu não me engano, daquele exercício da gente confrontar o nosso self futuro com o nosso self presente. Lembra o exercício de que a gente ouve a porta bater, quando a gente abre, opa, quem está lá? Tá, a gente mesmo daqui a 10 anos, que vai passar para a gente algumas sugestões, algumas dicas, vai fazer algumas perguntas para a gente. Queria saber se vocês fizeram esse exercício, né? Esse exercício ele é importante ser feito não só no campo imaginativo, assim, mas uma obra ficcional escrita, né? Então é bom a gente botar aí na ponta do lápis esse diálogo, essas dicas, né? Tomar nota, né, do que esse nosso self futuro vai falar para o nosso self presente, tá, pessoal? Então, queria... Aqui a Patrícia falando que não tem esse exercício. Esse exercício ele foi passado na aula 9, pessoal. Quem assistiu a gente aí do início, se pudesse confirmar que foi na aula 9 aqui para ajudar a Patrícia, seria bom, tá? Então, o Josiane falou que o exercício é excelente. Que eu queria... A Adelaide falou que está indo, né? Muito bom, pessoal. Então, ótimo. A Janaína falou que está se esforçando para fazer tudo e falou que essa história da self futura tem sido ótima. É importante mesmo, assim, é um exercício importante. Mara Roriz falou que ainda não, muito bom, Gilmar, isso que é importante, assim, se comprometer a fazer, botar uma data, né, botar aí, hoje não dá, porque hoje eu tenho que trabalhar, depois eu tenho que ir pro curso, vou chegar tarde em casa, tenho que resolver aquilo, não tem problema, não precisa ser feito hoje, mas o importante é a gente botar uma data no nosso calendário, né, então, para isso é outra dica importante aí que eu passo para vocês, é aprender a usar a agenda, né. A agenda é a tecnologia que foi inventada que de fato funciona, né? A agenda, se ela não nos aprisiona, ela serve mesmo assim para botar em dia os nossos sonhos, os nossos desejos, fazer com que a gente consiga alcançá-los, né? Então, outra coisa que a gente costuma dizer é o seguinte: se não está na agenda, não é um sonho, né? Se não está na agenda, não é um desejo. Se não está na agenda, é só uma ideia que provavelmente nunca vai ser concretizada, né? Então, importante é isso, Gilmar, ver assim, uma data que a gente possa fazer esses exercícios, né? E botar mesmo assim, se comprometer, falar, acho que aqui entre 8 e 10 da manhã, ou entre 9 e 10 da manhã do dia tal, eu vou ter um tempo aqui e consigo, né? Pá, a gente vai lá e põe para executar, tá bom, pessoal? Então, Geise Aura Queiroz, parece que esse exercício, ele tá numa transmissão que eu fiz, que eu tava em Roma, acho que era na aula no episódio 9, tá? Esse exercício, ou no 9 ou no 8, agora não tenho certeza, tá? Então, ótimo, pessoal. O pessoal falando aqui, ó, o Daniel, nosso representante aí, falando que foi na aula número 9. Então, o Daniel é o representante de turma aqui. Ele que está encarregado agora por falar pra gente aí, quando o professor fala, né, quando o pessoal da transmissão aqui não tem muita ideia certa, o Daniel já vem aqui e já ajuda a gente. Muito bom, Daniel. Excelente. Então, foi na 9, tá? Excelente, pessoal. Então, a ideia aqui... A Valesca perguntando se os vídeos anteriores estão disponíveis. Então, sim, Valesca, todas as transmissões antigas, elas ficam na página do Facebook, tá?
para você poder assistir depois, ou então você pode encontrar lá na página nosso canal no YouTube também, no canal Como Educar Seus Filhos, você vai encontrar todas as transmissões antigas, ou se você preferir, você pode entrar aí pelo podcast, né, do seu celular, etc., e baixar os episódios antigos também. Se você escrever hashtag a melhor família do mundo, aí no Facebook aparece a lista, provavelmente vai aparecer logo na primeira página a lista das aulas, das transmissões anteriores aí. Tá bom, pessoal? Então, mais ou menos assim que funciona. Então, a Gisela marca aqui, confirmando que foi na aula 9 esse exercício do self. Esse exercício do self é importante para a gente poder caminhar, para a gente poder seguir nos nossos próximos episódios. Tá bom, pessoal? Maravilha, pessoal. Muito bom. E aí, o segundo comprometimento, o segundo exercício foi o exercício da presença total. Foi que eu passei ontem para vocês, tá? Aí a Bruna Heloísa Botelho já falou o seguinte, doutor Ítalo, muito obrigado pela dica de ontem. Essa manhã foi ótima, super produtiva. Estive muito mais calma e melhorou meu tom de voz, que era que me preocupava muito. É isso aí, Bruno. Essa é a ideia aqui. É a gente passar uns exercícios concretos, algumas vezes, outras vezes vocês vão ver que eu não vou falar de coisa concreta, eu vou falar de mudança de mentalidade, eu vou falar de percepção de futuro, eu vou falar de projeto, eu vou falar de expectativa, de esperança, de sentido da vida, né? Não vai ter nada concreto, mas às vezes eu vou passar uns exercícios concretos e executíveis, né? Coisas que a gente consiga executar. Tipo esse, né, Bruno? Quer dizer, você acordar com a presença. Então, quem não assistiu o episódio de ontem, assista, porque lá a gente passou o exercício da presença total na manhã, que aumenta muito a produtividade, você melhora a tua calma, né? Foi o que a Bruna falou, você fica mais calmo, né? Você fica menos ansioso. Excelente, Bruna, muito bom pelo feedback aí, excelente. Daniel falando que tentou aplicar e melhorar os primeiros 90 minutos. Excelente, Daniel, esse era o exercício de ontem mesmo aqui. A Luciana Rezende falou que ainda está no piloto automático, não tem problema, Luciana, a ideia é essa mesmo, isso que é outra coisa importante, por isso que a gente vai estar junto, né? Não só em uma semana, em 15 dias, a gente vai estar junto até dia 24 de dezembro do ano que vem. A gente vai sair do ponto A e vai chegar no ponto B. É só a gente ficar junto aqui, se apoiando mutuamente, a gente vai conseguir, tá bom? Fica tranquilo aí, não tem problema estar no piloto automático, acontece com a gente. O problema é a gente assumir que o piloto automático é a nossa modalidade de vida. Isso seria terrível. Se a gente entende que o piloto automático é um problema, né, que a gente tem que tomar consciência ali da rédea, tem que tomar consciência do volante, para que a gente possa estar mais presente, para que a gente possa estar mais alegre, para que a gente possa estar com mais energia, para que a gente possa servir melhor aos outros. Se a gente entendeu que a gente precisa fazer isso, a gente já saiu do piloto automático, Luciano. Só o fato de você estar aqui presente com a gente, meio dia 50, vários dias, que eu tenho visto aí que você está entrando ao vivo com a gente quase todos os dias, eu já estou vendo que você não está no piloto automático, né? Só a gente ainda está com uma dificuldade de executar a coisa. Beleza, é assim mesmo, não tem problema. Importante a gente não se dar convencido. O Gilmar Roriz falando que aplicou aí o método também, hoje nos 90 minutos, falou que é fantástico, que bom. Muito bom, pessoal. Então é isso. A ideia aqui hoje é a gente falar do Martins aqui, falando uma brincadeira que eu ia começar a falar exatamente por que a criança não é um mini adulto, e já fala aqui que criancinha não é mini adulto porque adulto não chora quando está com muito sono. É verdade, é uma das coisas engraçadas, né? Quando adulto está com muito sono, o que o adulto quer fazer? Dormir, né? Quando adulto está com sono, a gente só quer uma cama, a gente quer um sofá para encostar a cabeça, a gente quer uma mesa para que a gente possa, né, abaixar e dar uma cochilada. A criança, curiosamente, começa a chorar. Né? A criança chora de um modo estranho. Assim, rapaz, esse bicho está com sono, porque ele está chorando. Ele não deita e dorme, né? Justamente, ele não deita e dorme porque ele não é um adulto, ele é uma criancinha. O que acontece? A criança, ela tem, vou falar uma palavra difícil aqui, mas a gente já daqui a pouco eu explico. A criança, ela tem, né, ela tem um recorte antropológico diferente do nosso. Quer dizer, ela é um ser humano, evidente, ela tem toda a dignidade humana, evidente, mas, né, ela ainda não tem umas certas capacidades ligadas. Né? É como se a gente estivesse numa sala, né, num apartamento com vários cômodos, e alguns cômodos têm a luz acesa. Ou seja, eu já posso explorar, eu posso usar, e outros cômodos têm a luz apagada. É claro que o cômodo está lá, né? O quarto com a luz apagada, ele continua lá. Mas o problema é que ele está com a luz apagada. Eu não consigo entrar naquele quarto e pegar tudo que eu preciso. O ser humano ele é assim também. Ele nasce, né, com a planta do edifício, a planta do apartamento toda pronta, mas alguns cômodos ainda estão com a luz apagada. Ou seja, eu não consigo usar a função daquele cômodo ainda. A criança é assim. A criança ela já nasce, né, com todas as faculdades, todas as potências. Ela nasce com a inteligência, com a afetividade, com a sensibilidade, mas é como se a inteligência ainda tivesse apagada, a afetividade tivesse apagada, e a única coisa acesa na criança, até ali os 6 anos, até os 3 anos propriamente, né? Depois eu falo porque eu disse os 6, é como se dos 0 aos 3 anos a criança fosse completamente sensibilidade. O que é sensibilidade? É justamente isso, é olfato, visão, tato, paladar, audição.
Como é que a gente conversa com uma criança de 0 a 3 anos? Né? Não é inteligente da parte do adulto conversar com uma criança de 0 a 3 anos tentando recrutar a inteligência dela. Por quê? Porque a inteligência numa criança de 0 a 3 anos ainda é um cômodo com a luz apagada. Ela está lá, mas a criança não consegue utilizá-la plenamente. A inteligência de uma criança de 0 a 3 anos, ou seja, a capacidade de abstrair, a capacidade de fazer conexões lógicas, ainda é muito dificultosa para uma criança. A criança de 0 a 3 anos, ela funciona com estímulos sensíveis. Tá? Então, por que comportamento de criança... Como é que o comportamento de criança de 0 a 3 anos muda? Em geral, muda quando a gente muda, tá, o estímulo auditivo, né? Uma criança que está no ambiente com muito barulho, com muito silêncio, ela se comporta diferente. Uma criança que a gente mudou, né, o padrão alimentar, então imagina a criança que sai do peito da mãe e vai começando a comer papinha doce, ali com 6 meses. Depois, com 1 aninho, ela começa a introduzir a comida salgada da casa, né? Mais ou menos com a mesma textura. Essas mudanças de padrão alimentar mudam o comportamento de criança. Por quê? Porque eu estou dando para ela um estímulo sensível diferente. Tá? Eu estou dando para ela comia coisa molinha, ela passa a comer coisa dura. Ela comia coisa doce, ela passa a comer coisa salgada. Ou seja, tem uma mudança de paladar. Como a criança, até 3 anos, ela ainda não tem afetividade bem formada e não tem ainda uma inteligência capaz de entender as conexões lógicas do mundo, o que acontece? A criança se comporta basicamente mediante esses estímulos sensíveis que a gente dá para ela. Isso aqui vai dizer o seguinte: você tem uma criança de 2 anos fazendo pirraça na hora de comer, ela não quer comer, né? A criança de 2 anos, ele está tentando dar comidinha para ela, está cuspindo, não quer. Adianta pouco eu dar um discurso, né, para ela, fazer um sermão, ou então falar para ela que as crianças, você está aí desperdiçando, eu estou tirando aqui comida com todo o amor do mundo, enquanto isso você cospe, você está desperdiçando, e tem gente lá na África passando fome. Né? Isso não estimula a criança. Por quê? Porque a criança não tem ainda a capacidade de utilizar os conceitos da generosidade, né? Ou os conceitos, né, do altruísmo, ou do egoísmo. A criança ainda não entende esses conceitos. A criança ela se move no campo da sensibilidade. Beleza? Então, conversar com a criança, né, de até 3 anos, no nível intelectual, para que a gente a convença, é inútil. Tá? Para que ajuda? Por que ajuda a dar explicação para a criança? Para que ela aprenda que essa é uma outra forma de operar no mundo. Mas a gente tem que ser esperto. A gente tem que ser esperto. A criança ainda não é esperta. Tá? A gente pode até às vezes achar que ela é esperta. Ah, não, meu filho é muito esperto. Olha, provavelmente teu filho ele não é tão esperto assim como o meu não é, assim como nenhuma criança que eu conheço é tão esperta no nível intelectual. As crianças têm uma esperteza sensível, né? Elas reparam as coisas, etc. Mas elas não conseguem elaborar direito ainda os conceitos. Beleza? Então, conversar com a criança nessa clave conceitual, isso só é útil para que a gente mostre para a criança aonde a gente quer chegar. Beleza? Mas a gente não pode ter expectativa de que a criança vai entender e responder ao que a gente está falando. Beleza? Porque a criança ainda não tem o intelecto maduro. A criança ainda age basicamente nesse mundo dos sentidos. Então, para que a gente queira uma criança mais calma, né? Se a gente quiser uma criança mais calma, se a gente quer uma criança mais obediente, se a gente quer uma criança que dorme na hora, é muito mais inteligente da nossa parte, tá? Apostar numa calma sensível, na calma do mundo sensível. Então, por exemplo, vou falar uma coisa que é do senso comum, mas não é da prática comum muitas vezes. Quer dizer, é muito melhor a gente viver num ambiente calmo, sem ruídos, sem muito barulho, sem muito estresse verbal, né? É muito melhor a gente viver numa casa que não tem gritaria o tempo todo, né? Que não tem pessoas falando assim, palavras truncadas, etc. É muito melhor, né, a gente viver numa casa calma, né? Numa casa onde os comandos são dados por inteiro, onde as frases são ditas por inteiro, num tom aceitável, né? Com uma fluência normal, com uma prosódia inteligível, né? Então, em vez de a gente chegar para uma criança assim, ô fulano, pega aquele negócio lá que eu já falei pra você pegar uma... Pessoal, a criança não consegue ouvir direito o que você falou, ela não sabe exatamente o que ela tem que fazer, porque você deu um berro ali. Antes do conceito, né, do que você quer, aparece para a criança um vozeirão, né, uma voz muito alta, que acaba atrapalhando, no final das contas, o teu comando. Né? Então a criança não consegue operar, não consegue agir, não é verdade? Por quê? Porque ela foi submetida a um estresse vocal enorme, né? Um estresse vocal monstruoso. E acaba que ela paralisa a gente desse teu comando áspero, desse teu comando rude, tá bom? Então, por isso é bom a gente estar esperto, né? E entender que a criança
Tô fazendo um cafezinho pra mim aqui, desculpa que eu tô engasguei aqui. Então, entender que a criança, ela precisa de uma calma sensível, né? Ela precisa de um mundo mais ou menos estável na zona sensitiva para que ela possa ter o seu comportamento estabilizado. Então, uma das primeiras coisas que a gente precisa estar atento é o seguinte: uma criança da nossa casa, um aluno, um paciente nosso, que muda muito de comportamento, ele tem até 3 anos, beleza? Se ele tem até 6 anos, isso funciona também. Se ele muda muito de comportamento, ele na pracinha de um jeito, em casa de outro, no colégio de outro, na casa do avô é de outro, a primeira coisa que a gente tem que procurar é se existe essa estabilidade sensível do universo para ele, tá? Se as pessoas estão preocupadas em transmitir para ele os comandos, transmitir para nossos filhos os comandos, tá? Com uma certa calma, com um certo padrão. Agora, veja, a primeira pessoa que tem que fazer isso somos nós, enquanto pais, né? Se a gente aborda nosso filho a cada momento de um jeito, né? Se a gente está abordando nosso filho uma hora com calma, outra hora gritando, né? Outra hora com desinteresse, ele não percebe nenhuma estabilidade. E ele acaba mudando o comportamento dele. Tá bom? Então essa é a primeira coisa. Depois uma outra coisa, que é o... Vocês estão servidos aí, tem um cafezinho bom aqui. Outra coisa que muda muito o comportamento de criança, tá? Justamente por essa coisa sensível, né? É o sono. Isso é evidente, né, que eu estou falando aqui. Mas não é para todo mundo que é evidente. Quando eu estava agora eu estou só no meu consultório, né? Eu estou trabalhando full time aqui no meu consultório, na minha clínica particular, mas há um tempo, quando eu atendia na UFRJ, né, no ambulatório da UFRJ, a gente recebia encaminhado muitas crianças, né, com transtorno de comportamento, crianças muito agitadas, elas vinham do ambulatório de pediatria, né? Então o que acontecia? A criança era atendida pelo pediatra, aí o pediatra via a criança super nervosa, correndo para um lado para o outro, a criança que não parava, né? E o que acontecia? Eles mandavam pra gente um encaminhamento pra gente dar um parecer, né? Se a criança tinha um transtorno opositor desafiador, se a criança tinha um transtorno de déficit, hiperatividade ou desatenção, né? O que acontecia? Muitas vezes a gente olhava para aquilo e falava assim, olha, eu vi que tinha uma rotina, muitos pediatras, um mesmo pediatra ou 2 pediatras encaminhavam sempre pra gente. Eu procurei saber que horas esses pediatras estavam atendendo essas crianças, né? Eles atendiam essas crianças bem na hora da soneca das crianças. E o outro atendia bem na hora do almoço. Veja bem, a criança não... Era a hora que a criança tinha que estar dormindo, ela não estava. Ou era a hora que a criança tinha que estar almoçando, ela não tinha almoçado ainda. É claro que a criança vai mudar o comportamento. Uma criança com sono, né, uma criança que não dormiu as horas necessárias, uma criança que não se alimentou direito, essa criança vai ter um incômodo interno que altera a sensibilidade dela. Essa criança fica mais hipersensível. Logo, ela vai ter uma mudança radical do comportamento. É por isso que uma criança, na hora que vai dormir, ou na hora que está com sono, ela começa a chorar. É porque dói. A gente não dói entre aspas, não é que dói. Mas ela muda a sensibilidade dela. Como a criança ainda tem só sensibilidade para se orientar no mundo, e para essa criança ainda falta o afeto e a inteligência para orientar, ela começa a chorar. Aquilo vira uma coisa terrível para ela. Tá? Porque, veja bem, para um adulto, quando eu sinto no meu corpo os primeiros movimentos do sono, a minha cabeça já pensou, preciso dormir. Estou cansado. Então tenho que dormir para poder estar melhor daqui a pouco. Então tenho que dormir para poder produzir mais. Tenho que dormir porque está na hora de dormir. A criança, ela ainda não tem essa noção da passagem de tempo, da necessidade do repouso. Ela não consegue ainda abstrair. Entende a questão? A criança ainda não tem o intelecto capaz de abstrair e de dizer para ela mesma, preciso dormir porque estou com sono, eu preciso dormir porque tenho que descansar, eu preciso dormir porque está na hora. A criança não domina esses conceitos. Né? A gente sabe isso por experiência, a gente vê nossos filhos e sabe, eles nem sabem nem ver a hora ainda, como é que ele sabe que está na hora de dormir? Né? Então, o que é para a criança, o sono aparece apenas como um incômodo monstruoso do corpo, que ela não tem certeza, ela não sabe como é que essa coisa se resolve. Tá? A gente sabe como se resolve, como é que resolve sono? Você deita, fecha o olho, relaxa e dorme. Não é assim que funciona? A criança, curiosamente, não sabe disso ainda. Por quê? Porque saber disso, né, o saber, recruta, demanda as atividades intelectuais, que ainda faltam para a criança. Beleza? É por isso que a criança chora quando vai dormir. Então, por isso que eu queria dizer, a criancinha, ela não é um mini adulto. Não é que ela é um adulto com inteligência, com afeto, com sensibilidade pequenininha. Não. Ela tem uma baita sensibilidade, né, os sentidos estão completamente apurados, a afetividade pequena e o intelecto quase nulo. Tá? A criança tem pouca capacidade de abstração. Então, por isso que às vezes as pessoas, erroneamente, a gente até vê treinamentos que falam sobre isso, a criança é muito criativa, a criança tem uma inteligência. A criança não tem, a criança tem um pensamento absolutamente concreto. E é por isso que às vezes ela parece genial. Ela está vendo a realidade de um jeito que a gente não vê. Mas veja, ela não está vendo de modo superior, ela está vendo de modo inferior. Né? A criança não consegue ainda utilizar conceitos como nobreza, honradez, lealdade, justiça, temperança, fortaleza.
A criança usa conceitos muito primitivos ainda, que é normal, ela é um bebezinho, ela está sendo desenvolvida, entendeu? Então isso que o pessoal chama de criatividade infantil, na verdade, não é bem criatividade. É o uso bruto dos elementos dos sentidos, sem a capacidade de abstração. Por isso que a gente não vai ver uma criancinha conseguindo pintar uma tela magnífica, né, de arte, porque ela não tem ainda desenvolvimento motor, porque ela não consegue abstrair direito ainda mesmo. Ela vai desenhar aquelas coisas que estão no campo de visão, ela vai desenhar aquelas coisas frequentes para ela, né? Mas ela não vai conseguir fazer analogias, correlações, ela não consegue fazer isso ainda, né? Por isso que a gente diz que a criança não é um mini adulto. Beleza, pessoal? Consigo entender? Então, comportamento de criança, na maior parte das vezes, a gente resolve, tá? Garantindo um ambiente físico ordenado. A gente resolve o comportamento de criança garantindo um ambiente auditivo calmo, garantindo um ambiente visual ordenado, garantindo um ambiente limpo, né, com cheiro mais ou menos adequado. As horas de sono da criança tem que estar normais, né? Então, uma criança, claro, que não dormiu, que pulou o soninho da tarde, que pulou o soninho da manhã, ou que está indo dormir tarde, essa criança vai ter problema de comportamento. É certo. Ela vai ter problema de comportamento até chegar aos 6 anos, 7 anos, né? Que é quando ela já consegue abstrair, consegue entender, beleza? Não significa que quando chega com 6, 7 anos a criança dorme. Não, mas a criança deixa de ficar chata quando dorme, né? Em geral é assim que funciona. Beleza, pessoal? Então, o pessoal escrevendo aqui, ainda falando que conseguiu fazer exercícios de ontem, né? Vamos ver as dúvidas aqui, se alguém tem alguma dúvida nessa área do que eu falei hoje, para a gente tentar responder aqui. Então, Claudiane já entrou aqui. Café sem açúcar, pessoal. Então, Suzana falando que chegou atrasada, mas boa estar presente aí, Suzana, que bom. Beleza? O pessoal aqui falando com a gente. Deixa eu ver aqui, deixa eu pegar aqui. Aqui, olha só, a Natália Bonetti falando isso. Ó, tem um filho de 2 anos que ele tem feito muitas birras, chora e esperneia. Gostaria de saber como devo me comportar diante desses momentos de birra. Natália, então aqui são 2 coisas distintas, tá? Tem uma hora que a birra ela já está instalada, já aconteceu. Você está, às vezes, num lugar, mercado, você está numa festa, num jantar importante, mas você não tem o que fazer. Você não vai ficar ali numa de vou educar meu filho agora. Não, porque não dá tempo, né? Porque, assim, vai te causar um transtorno, um constrangimento, não é a hora. Né? O que você faz no momento desse? Hoje a birra está instalada. Você vai e contém a birra. Você pega a criança, põe no colo, né? E tira ela do ambiente. Isso sobretudo com 2 anos, tá bom? Agora veja, se é um momento, se você está na tua casa, na casa da tua sogra, na casa da tua mãe, etc., está num lugar assim mais controlado, onde você pode botar em prática certas tarefas, não, certas experiências, eu sugiro a você que você perceba isso que a gente falou hoje. Em primeiro lugar, quando você começou a fazer birra, tenta sacar, tenta notar se não teve um estresse auditivo anterior, se não teve um estresse visual, se não teve uma mudança brusca de ambiente, se ela não está com sono, se ela não está com fome. Né? Em geral, essas são as maiores causas de birra em criança. Tá? E a gente precisa estabilizar a coisa. Então, outra coisa aí, com 2 aninhos, a criança começa a mudar o comportamento dela. Por quê? Porque aos 2 anos, ela começa a ter memória, tá, sensitiva. O que é memória sensitiva? É o que a gente vai chamar de afeto daqui a pouco. O que é o afeto? O afeto é a soma desses estímulos sensíveis. Uma pessoa que foi estimulada, foi exposta, né, a ambientes sensíveis, né, então belos ou menos belos, ou muito barulhenta, isso vai imprimindo na pessoa uma memória. Uma memória afetiva, que vem desse ambiente sensitivo. Então, com 2 anos, a criança já começa a ter uma história nesse mundo. Né? Ela já recebeu uma série de estímulos que vão se estabilizando no peitinho dela, vão se estabilizando ali no coração dela, vão se estabilizando na memória afetiva. Então, a criança com 2 anos, ela passa a ter mais uma ferramenta para operar no mundo. Até os 2 ela tinha praticamente só a sensibilidade. A partir dos 2, ela passa a ter o afeto aparecendo. E é por isso que chamam do tal do Terrible 2, né? Os terríveis 2 anos. Os terríveis 2 anos, ela ganha mais uma ferramenta de operação no mundo. Tá? Mas veja bem, ela ganha, ela não domina ainda essa ferramenta. Então, na verdade, para o pai e para o educador, essa fase aparece como mais um problema. Bem, eu estava começando a aprender a lidar com a sensibilidade do meu filho. Quando eu começo a aprender isso, aparece mais uma coisa aqui que eu preciso manejar, que é o afeto. E a gente fica desconcertado, a gente não sabe como fazer. Tá? Porque isso aparece pela primeira vez, quando a gente está pela primeira vez aos 2 anos. E essa é a origem desse tal do Terrible 2, que tanto falam em blogs, etc., de educação. Tá? A criança ela toma posse pela primeira vez de mais uma ferramenta, que é a tal da ferramenta afetiva. Beleza, pessoal? Então isso acaba acontecendo, Natália, por isso que a gente tem que estar atento aí. Então a Fabíola Ferreira aqui. Doutor Ítalo, meu filho de 2 anos e 7 meses ainda mama no peito. Quais as ferramentas para tirar esse hábito? Já tentei de tudo e não consegui. Fabíola Ferreira, vamos lá. Com 2 anos e 7 meses, pelo protocolo pela pediatria, ela não precisa mais ter aleitamento
no peito. Não sei se é o teu caso, tá? Mas o que eu vejo aqui, atendo pacientes, também atendo gente aqui, cujos filhos, às vezes, até de 4, 5 anos ainda mamam. E a maior parte das vezes eu vejo, né, que essa relação se estabelece muito mais para uma demanda da mãe do que para uma demanda do filho. Então, é muito mais a mãe que vê nisso um valor de interação, um valor de vínculo, um valor nutricional, um valor, enfim, de carinho, etc., do que uma demanda da própria criança. Então, como é que a gente, em geral, orienta a retirada do aleitamento quando ele já se estende e a mãe quer tirar? Não tem muito mistério aqui, é simplesmente tirar, entendeu? Então, você vai diminuindo, até a hora que você para. A criança vai chorar 1, 2, 3 dias e depois ela vai se acostumar, entendeu? Por quê? Porque, vamos lá, a criança, com 2 anos, 7 meses, ela ainda é sensibilidade, entendeu? Então, ela ainda está pegada a um estímulo sensível, né? Aquele estímulo, o aconchego no peito, mamar, né? no peito da mãe, no seio da mãe, no seio materno. Se você tira esse estímulo e dá outro, a criança vai ter uma fase de adaptação na qual ela vai sentir, tá bom? Mas logo ela já se acostuma a esse novo estímulo. Seja o bico da mamadeira, seja o copo que você vai introduzir, seja o sabor diferente do leite novo que você vai dar para ela, tá bom? Então aqui é muito mais, Fabiola, um exercício de paciência e de constância. Se você mantiver por 7 dias, né, a ausência do aleitamento materno, a ausência do teu seio para o teu filho, ele vai se acostumar e vai ficar sem, tá bom? É meio difícil porque você vai precisar de um certo pulso ali, né? Vai ter que tirar dele. Mas talvez esteja na hora mesmo, né? Disso acontecer. Beleza, pessoal? Muito bom. Pessoal, tem várias perguntas aqui, então a gente já está anotando aqui. A gente está anotando aqui todas as perguntas que vocês estão fazendo, né? Todas as interações. A gente tô bolando aqui uma coisa que é legal, que a gente teve essa ideia nessa semana, a gente fazer semana, então a semana da ansiedade e depressão, a semana dos 4 hábitos básicos, então alimentação, sono, higiene, ordem, então a gente vai recolher essas perguntas para a gente ir tratando ao longo aqui dos próximos programas, tá bom, pessoal? Muito bom, não esqueçam de compartilhar, é muito importante mesmo para isso, é um pedido que eu faço para vocês mesmo. Não esqueçam de compartilhar esse vídeo na sua timeline, e mais gente acaba sabendo, né, desse programa e mais gente pode se beneficiar desse tipo de conteúdo, tá bom, pessoal? Então é isso, vou deixando vocês por aqui, já estourou super o tempo hoje, tá bom, pessoal? Peço desculpas aí. Não deixe de nos acompanhar, né, se você preferir depois na gravação, né, pelo YouTube, se você quiser assistir a reprise aqui do programa, ou, né, o áudio pelo podcast do canal, tá bom, pessoal? Então é isso, um abraço e até amanhã.